Bom, vamos direto ao assunto. Hoje, a nossa análise vai mergulhar em uma das obras mais profundas e transformadoras da literatura do século XX, Demian, do Hermann Hesse. Esse livro está muito longe de ser só mais um romance de formação. É uma exploração genial, quase cirúrgica, sobre o que forma a nossa identidade e sobre a busca muitas vezes dolorosa pelo nosso verdadeiro eu. E para a gente entender exatamente o tamanho dessa jornada psicológica, nada melhor do que mapear essas ideias passo a passo. Então, vamos começar a nossa exploração. Quem quiser nascer tem que destruir o mundo. Que frase, não é mesmo? Essa constatação, absurdamente forte logo nas notas do tradutor, é o que guia o nosso mergulho de hoje. É um ponto de partida que já estabelece um clima de mistério e muita provocação. Obviamente não estamos falando de um nascimento físico aqui, mas do nascimento do nosso eu autêntico. E essa destruição não tem nada a ver com vilania. É um processo necessário, muitas vezes trágico, de romper com tradições que não servem mais e com aquele conforto que só nos paralisa. E isso fica claríssimo nessa imagem icônica da capa. O ovo com a casca quebrada. O grande conflito da história é exatamente esse, a necessidade de quebrar a casca. É romper aquele invólucro seguro, primitivo e cômodo demais que é a infância. O Hesse argumenta que todo ser humano carrega essas cascas de ovo de um mundo primitivo até o fim da vida. O nosso desafio supremo? Ter a coragem de sair dessa proteção ilusória e bater de frente com a realidade. Parte 1. O crisol do autor. Vamos dar uma olhada na mente do Hermann Hesse. Para entender o peso de uma mensagem tão incisiva, a gente precisa olhar para quem a escreveu, né? Esse texto marcou uma virada de chave gigantesca na carreira do autor. É um verdadeiro caldeirão de influências. Pensem bem nas peças desse quebra-cabeça. O Hesse teve uma educação super rigorosa e puritana. Ele era destinado a ser padre. Aí veio a Primeira Guerra Mundial e ele assumiu uma postura de neutralidade intelectual absoluta. O resultado? Uma onda de ódio e repulsa contra ele lá na Alemanha. Juntando esse caos mundial com problemas na família, ele teve um colapso nervoso gravíssimo. E qual foi a saída que ele encontrou? A psicanálise. Mais especificamente com o Dr. J.B. Lange, que era discípulo do Carl Jung. Foi esse processo terapêutico que despedaçou a visão romântica de mundo que o Hesse tinha, dando origem a essa profundidade psicológica absurda na escrita dele. E por causa desse mergulho na própria mente, a obra acaba sendo muito mais do que só ficção. É uma projeção psicológica escancarada, mapeando o que o próprio autor viveu. O protagonista, Emil Sinclair, tem exatamente a mesma infância puritana e o mesmo sentimento de não pertencer a lugar nenhum que o Hesse tinha. O Max Demian, ele representa o Hesse ideal, aquele homem decidido, dono do próprio destino. E ainda temos personagens como o Pistorius, que é o clássico guia imperfeito, totalmente inspirado em pessoas reais que cruzaram a vida do autor. É basicamente o Hesse dissecando a própria alma na nossa frente. Parte 2. Os dois mundos e a dicotomia de Sinclair. Agora que a gente já entende o cenário de fundo, vamos entrar no labirinto mental do nosso jovem protagonista, o Emil Sinclair. E a coisa toda começa com uma divisão muito rígida na cabeça dele, uma verdadeira dicotomia de infância. De um lado, o mundo luminoso. Esse é o mundo dos pais dele. Muita limpeza, deveres, linhas retas, religião, perdão. Tudo muito certinho. Mas, e aí que a coisa fica interessante, existia um mundo sombrio que começava ali mesmo, dentro de casa. Eram as histórias de fantasmas da empregada, fofocas de matadouros, escândalos, prisões, pessoas bêbadas na rua. A grande sacada do Hesse é mostrar que, enquanto o mundo da luz pode parecer um pouco monótono, as trevas transbordam uma energia perigosa, mas incrivelmente atraente para o jovem Sinclair. Essa corda bamba gera uma angústia silenciosa que é perfeitamente resumida nessa frase. Queria apenas tentar viver aquilo que brotava espontaneamente de mim. Porque isso me era tão difícil? Essa é a luta universal de todo adolescente, não é verdade? É a agonia de tentar descobrir quem nós realmente somos, o que brota da gente, espremidos entre o que o mundo diz que é o certo e aquele instinto que pulsa no lado mais sombrio da vida. Parte 3. A queda da inocência. O momento em que o Sinclair começa a descer ladeira abaixo. Como a gente sabe, todo equilíbrio muito frágil acaba se rompendo uma hora. E o deslize do Sinclair pro tal mundo sombrio não é só uma bobagem de criança. Acompanhar isso é como assistir a um thriller psicológico super tenso. A espiral de medo começa de um jeito muito banal. Passo 1. O Sinclair quer ser aceito por uns garotos mais velhos e durões da rua, em especial um valentão chamado Franz Kromer. Para se enturmar, ele inventa uma mentira absurda, dizendo que roubou um saco de maçãs de um pomar. Passo 2. O Kromer, que não é bobo nem nada, usa a mentira contra o Sinclair na mesma hora. Ele diz que o dono do pomar ofereceu uma recompensa para quem achar o ladrão e chantageia o Sinclair cobrando 2 marcos para ficar de bico calado. Passo 3. O Sinclair não tem esse dinheiro.
E é no desespero absoluto que ele cruza a linha de vez. Ele comete um crime de verdade e arromba o cofre da própria mãe. Olha só a ironia, uma simples tentativa de se enturmar vira extorsão, escravidão psicológica e um roubo real. O baque emocional disso é gigantesco. Quando ele volta para casa, aquele refúgio seguro simplesmente desaparece. Coisas super comuns do dia a dia, tipo o chapéu do pai e a sombrinha da mãe no cabide, ganham outro significado. Antes, essas coisas traziam conforto, cheiro de casa. Agora, o Sinclair olha para elas e só enxerga a censura. Ele se sente completamente sujo, como se tivesse uma lama nas mãos que não sai de jeito nenhum. O santuário da família se quebrou, porque ele sabe que trouxe o mundo sombrio para dentro de si mesmo. E não é só a cabeça dele que sofre, não. O corpo também paga a conta, e caro. O mundo sombrio cobra um pedágio físico bem pesado. É um pavor contínuo. Ficar esperando o assovio do Cromer chamar ele para fazer mais algum favor humilhante deixa o menino literalmente doente. Ele tem vômitos, calafrios, sua frio de febre. Mas sabe qual é a pior parte? O isolamento. É uma cena em que a mãe leva um pedaço de chocolate para ele de noite, um gesto de carinho que ele sempre adorou, e ele simplesmente não consegue aceitar. A bondade no mundo luminoso virou um veneno para alguém que acabou de fazer um pacto com as trevas. Parte 4. A marca de Caim. E a grande chegada do Damien. E é justamente nesse fundo do poço, nesse isolamento total, que uma pessoa nova entra na história e vira a cabeça do Sinclair do avesso. É o Max Damien, um aluno novo no colégio, mas que de garoto comum não tem nada. Ele age como um adulto, anda por aí usando uma tarja de luto no braço e fica observando todo mundo com um olhar super analítico, quase distante. E logo de cara, na primeira conversa deles, o Damien repara em uma coisa na casa do Sinclair que nem o próprio menino dava muita bola, um brasão de pedra antigo com um gavião desbotado em cima da porta. Um detalhe bobo, né? Mas que mostra logo de cara que o Damien enxerga além do óbvio. Ele tem um conhecimento oculto. E o Damien usa toda essa percepção afiada para causar um verdadeiro terremoto intelectual na cabeça do nosso protagonista. Eles estão falando sobre uma aula de religião e o Damien lança uma pergunta que faz a gente parar tudo e pensar: quem foi Caim, de verdade? A explicação que o Damien dá para essa pergunta é um choque. Segundo ele, a famosa marca de Caim que a gente conhece nunca foi um castigo de Deus coisíssima nenhuma. Na verdade, essa marca era uma aura, um ar de poder, de coragem e de distinção que o Caim tinha. E aí, as pessoas fracas, que adoram a segurança de viver no rebanho, morriam de medo dessa força original e independente. Então, para justificar a própria covardia diante da superioridade de pessoas como Caim, eles inventaram que ele era um amaldiçoado. Essa visão totalmente contracultural destrói tudo que o mundo luminoso ensinou para o Sinclair e abre as portas para um jeito novo e hipnotizante de entender o bem, o mal e o nosso próprio destino. No fim das contas, o que as lições do Damien mostram, e o que os críticos literários sempre destacam sobre esse livro, é uma busca incansável por uma obra-prima da totalidade humana. O Max Damien representa essa aceitação de que impulsos totalmente opostos, como a luz e a escuridão, dividem o mesmo espaço na nossa mente, num dinamismo que é tenso e inevitável. A ideia não é escolher só o bem e tentar sufocar o nosso lado sombrio. Até porque, quando a gente reprime a nossa sombra, o resultado é a neurose e o sofrimento. O verdadeiro objetivo é conseguir integrar as duas coisas. Chegamos ao final da nossa exploração, mas a mensagem principal dessa história continua ecoando muito depois da última página. A obra desafia a gente a olhar para a nossa própria dualidade. Então deixo aqui uma provocação final, essencial para qualquer pessoa que busca entender a si mesma. Que partes do nosso próprio mundo sombrio interior estão aí simplesmente esperando para serem compreendidas? O que a gente vive chamando de mal dentro de nós, quando na verdade pode ser só nossa própria versão da marca de poder e distinção que o mundo lá fora nos ensinou a temer? Fica a reflexão. Muito obrigado pela companhia nesse mergulho, continuem questionando as coisas e até a próxima!